Palmeiras tem na metade do ano o retorno de 8 jogadores emprestados. Quero te contar o destino desses jogadores. Bora falar sobre o Palmeiras, que está entre os clubes que menos perderam na temporada, números alarmantes, especialmente para alguns clubes bastante famosos. Já o Palmeiras foi ao Equador, venceu, viu Rafael Veiga confirmar uma grande fase, mas queria chamar a atenção para a situação do Endrick. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora falar sobre o Palmeiras, com uma boa constatação e com algo preocupante. Quero começar com a parte boa. Rafael Veiga marcou mais um gol e teve participação decisiva na vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. O resultado era super importante, especialmente porque o Palmeiras perdeu na estreia da Libertadores para o Bolívar por 3-1. E o Palmeiras vai para essa terceira rodada da fase de grupos na terceira colocação e com um saldo negativo de um gol. Com a vitória por 2-0, o Verdão é vice-líder, tem 6 pontos, um gol de saldo, tem a mesma pontuação do Bolívar, mas leva desvantagem em relação ao time boliviano. Por causa do saldo de gols, o Bolívar meteu 4-0 no Cerro Porteño, no Paraguai, nessa quarta-feira. Então a nova classificação tem o Bolívar com 6 pontos e 5 gols de saldo, Palmeiras com 6 pontos e 1 gol de saldo, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño empatados com 3 pontos cada. O próximo jogo do Palmeiras de novo na condição de visitante contra o Cerro Porteño. Depois o Verdão recebe o Barcelona e também o Bolívar. O Veiga, que marcou um gol de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, ótimo passe dele para o Rony sofre o pênalti, o Veiga bate com categoria e abre o placar. No segundo tempo, comecinho da etapa final, o Veiga bate escanteio, o Gaibor, que é um volante do time equatoriano, desvia no primeiro pau e o Gomes aparece completamente livre para marcar de cabeça seu 31º gol com a camisa alviverde. Detalhe, com esse gol, o Gustavo Gomes acaba se tornando um dos 10 maiores artilheiros da história do Verdão, entre todos os estrangeiros, se igualando a Hernan Barco, centroavante, e Munhoz, atacante de lado de campo. Só para vocês entenderem a importância e o tamanho de Gustavo Gomes na história alviverde. Sobre Veiga, 7 gols, maior artilheiro do time no ano, e 7 assistências, o principal garçom, fase bastante bacana do camisa 23. Mas, por outro lado, queria chamar a atenção para a situação do Endrick. Terceira partida consecutiva em que o atacante, vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, não entra. E tinha espaço para ele ser utilizado na etapa final. Poderia, por exemplo, ter tirado o Dudu e jogado o Endrick para o lado. Poderia, por exemplo, ter tirado o Rony e colocado o Endrick como centroavante. O Abel acaba tirando o Rony, tira o Dudu, tira o Arthur e não põe o Endrick para jogar. Giovani, Endrick e Flaco Lopes ficaram no banco de reservas. Seriam, na minha opinião, opções mais interessantes do que Breno Lopes, do que Rafael Navarro e Garcia, que foi utilizado como um homem, um meio atacante pelo lado direito, fazendo a dobra com o Mike. E eu e muitos torcedores do Palmeiras que acompanharam a transmissão no Paramount Plus não conseguiram entender a decisão do Abel. De qualquer forma, o time volta com 3 pontos, vitória fundamental, e agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião sobre a situação do Endrick. Use o espaço para comentários e avalie. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não contará com a volta de nenhum dos 8 atletas emprestados, cujos vínculos se encerram em junho. Eles estão emprestados para vários clubes e serão devolvidos na metade do ano. O Palmeiras não faz questão de utilizar nenhum deles. Nesse momento, o Verdão tem 29 atletas no seu elenco e essa é uma das metas do Abel Ferreira, trabalhar com um elenco mais curto para que possa dar opção e jogo para todo mundo e além de atenção. Quem são esses 8 jogadores? A maioria atletas formados na base. Vou citar os nomes, os clubes e a situação. Começando pelo Angulo, que é aquele atacante colombiano contratado do exterior, mas não deu certo. Ele veio para a base, acabou não vingando. Nesse momento está emprestado ao Orlando City
Existe a chance até de o Orlando City estender esse contrato de empréstimo até dezembro. Carlos Eduardo, um dos piores negócios da história do Palmeiras, atacante comprado por 23 milhões de reais, está emprestado ao Estoril de Portugal. Gabriel Silva surgiu como revelação para o ataque do Palmeiras, não conseguiu se firmar no time principal e está jogando pelo Santa Clara de Portugal. Papagaio, outro jogador que surgiu na base do Verdão, teve destaque no Ituano até ser emprestado ao Banias dos Emirados Árabes Unidos. Vivia boa fase, era artilheiro por lá, mas acabou sofrendo uma lesão e não tem jogado recentemente. Alanzinho, meio emprestado ao Moreirense, esse talvez seja o de maior destaque, existe a chance de o Moreirense ficar com um jogador em definitivo. Tem ainda o Lucas Freitas, zagueiro, outro atleta que joga no Moreirense de Portugal, o Matheus, goleiro do Portimonense, e o Zé Henrique, goleiro do Famalicão. Se o Palmeiras não conseguir renovar os empréstimos ou vendê-los, o Verdão vai buscar novos clubes interessados para esses jogadores, sem descartar a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma automática, desde que a outra parte também tenha interesse. Se você, palmeirense, gosta de algum desses nomes, usaria algum deles? Use o espaço para comentários, opine, não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com uma curiosidade. O Verdão está entre os times brasileiros da Série A que menos perderam em 2023. São apenas 2 derrotas em 25 jogos. O Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa na partida de ida da final do Campeonato Paulista, devolveu a derrota com um 4-0 e perdeu também para o Bolívar. Na estreia da Libertadores da América, o Palmeiras poupou seus titulares no jogo da altitude, exatamente para ter força máxima contra o Água Santa no jogo da volta do Paulistão. Quem também perdeu pouco? O Internacional, 2 derrotas, uma no Campeonato Gaúcho, outra na Copa do Brasil, só que o Inter jogou menos que o Palmeiras, foram 21 jogos. O Grêmio é o terceiro, cuja temporada atual só tem 2 derrotas. O Tricolor perdeu uma no Campeonato Gaúcho, outra no Campeonato Brasileiro. Grêmio que jogou 23 partidas, 2 a menos do que o Verdão. A partir de agora você vai ver uma enxurrada de derrotas. O Atlético Paranaense, por exemplo, são 3 derrotas. Foi o último time a perder invencibilidade entre os grandes que integram a Série A, mas já acumulou 3 derrotas. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo perderam 4 vezes em 2023. O Fluminense, do Fernando Diniz, que tem deixado ótima impressão, perdeu 5 vezes, assim como o Vasco da Gama. O Flu, dessas 5 derrotas, 4 foram no Campeonato Carioca. Santos e Cruzeiro, 6 derrotas cada um. Corinthians, 7 derrotas. Está entre os times que mais perderam. Dessas 7 derrotas, 2 em confrontos da Libertadores, apesar de o Timão ter jogado apenas 3 vezes. Flamengo, aí sim, a coisa mais maluca de todos esses dados. Já acumula 10 derrotas na atual temporada. Rubro-Negro conseguiu perder em todas as competições que disputou. Perdeu 3 partidas no Campeonato Carioca, 2 no Campeonato Brasileiro, uma no Mundial de Clubes, uma na Recopa, uma na Libertadores, uma na Copa do Brasil e uma na Supercopa do Brasil. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Se curtiu? Então deixa like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, enfim, faça o máximo de barulho que você puder para ajudar a gente.